Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem do lado daí, tá bom? Hoje o vídeo não será sobre mim, será sobre uma inscrita linda, maravilhosa, perfeita, a Yasmin. Ela me mandou um comentário no meu último vídeo, tá bom? Enfim, eu vou ler o comentário pra vocês dela, que ela pede ajuda para mim e para vocês, minhas inscritos aqui do canal, tá bom? Então eu vou ler com carinho, cada ponto eu vou fazendo a minha observação. Eu já respondi ela ontem mesmo, ela me mandou ontem. E eu respondi ela ontem mesmo, só que eu, antes de dormir, eu fiquei com aquilo na cabeça. E acordei com isso na cabeça também. Ontem eu não tava muito bem, tava gripada, fiquei o dia todo de cama, menina. Péssima. Hoje eu tô melhor, graças a Deus. Ontem até minha garganta vai fechada. Então minha voz vai estar estranhinha, tá? Mas é por causa disso. Mas eu peço que... aqui o carinho de vocês, a compreensão, tá? Eu vou ler o comentário dela e quero ajudá-la e quero que vocês me ajudem também, porque todos temos pontos de vista diferentes, né? E eu vou falar sobre a minha experiência e o que eu acho. E vocês podem comentar também, tá? Então é isso, vamos lá? Depois a gente pode até fazer um quadro aqui de vocês me mandando a história de vocês e me perguntando o meu posicionamento que eu acho sobre isso, tá bom? Então bora lá, que igual eu falei, hoje o vídeo não é sobre mim, é sobre a Yasmin, tá? Então bora lá. Ela me mandou assim: hoje acho que vou inverter os papéis. Você sempre se abre aqui com a gente. E eu adoro. Muito obrigada, você é linda. Eu também adoro me abrir com vocês. Vocês são minha família. Aí ela: você sempre se abre aqui com a gente e eu adoro. Mas hoje peço licença para me abrir com você e com as suas seguidoras. Porque a situação está bizarra. E eu adoro seus conselhos bem pé no chão e realistas. Obrigada, realmente eu sou bem realista. Pé no chão e realistas. Seguinte, aí eu vou começar. Vou me casar no sábado. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é na quarta-feira, tá? Dia 12 de março de 2025. Vou me casar no sábado, na igreja, com direito a tudo aquilo que sonhei. Cerimônia religiosa, mais pequena recepção, e não me sinto feliz. Tá, vou até colocar o dedinho aqui para não me perder. E que linda, amiga. Eu acho tão lindo quando a gente tem um sonho. Meu sonho sempre foi casar também. Então, super te entendo nesse ponto aí. É tão bom a gente conseguir realizar um sonho e... Enfim, só que ela já começa dizendo o quê? Ela já começa dizendo que não se sente feliz. Então, fica a observação aí pra vocês, tá? Então, eu vou parar aqui, nessa observação, eu vou ler tudo, aí depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Pequena recepção e não me sinto feliz. A sensação que eu tenho é de que até as pessoas mais próximas não estão ligando ou estão fazendo pouco caso. Exemplo. Peraí, deixa eu parar aqui também. Vou voltar. A sensação que tenho é de que as pessoas mais próximas não estão ligando ou estão fazendo pouco caso. Geralmente vai ser assim, tá, Yasmin? Não querendo te chatear, mas geralmente vai ser assim. Às vezes as pessoas que a gente acha que vai estar do nosso lado, que vai nos apoiar, que vai ficar feliz com os nossos sonhos, não vão. Elas não vão. Não espere isso. Experiência própria, tá? E é uma coisa que eu vejo não só em relação a mim, mas em muitas pessoas, tá? Às vezes a pessoa que vai ficar mais feliz por você é uma pessoa que nem te conhece ou que não está próxima, tá? Muitas vezes nem é da sua família. E isso é triste, mas é real. Tá? Então, essa parte aqui não deveria, mas é uma
coisa normal, né? Digamos assim. Fora que é um sonho seu e não é um sonho de outra pessoa. Isso não justifica também, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito genuína, tá? E eu fico muito feliz com a felicidade dos outros, o que eu posso ajudar as pessoas eu ajudo. E se eu recebi um convite de casamento, eu vou fazer valer aquilo. Mas é pessoas e pessoas, tá? Mas geralmente a maioria não vai se importar e vai fazer realmente pouco caso. Mas vamos lá. Aí ela falou, não estão ligando ou fazendo pouco caso. Aí ela, exemplo, chamei uma das minhas melhores amigas, que também é madrinha. Observação, uma das melhores amigas dela é uma madrinha. Madrinha é um papel muito importante, gente, tá? Aqui, para fazer a leitura de uma das passagens na hora da liturgia. E ela me disse que se fosse um texto grande, que não é, ela colocou entre aspas. Ela disse que se o texto fosse muito grande, mas não é, o texto não é grande, que eu escolhesse outra pessoa, porque ela não iria querer, no caso, falar, né? Acho isso muito chato, né? Uma melhor amiga falar isso. Reveja suas amizades, tá? Ai, gente, é muito difícil, muito difícil. Mas eu entendo a sua dor. Que uma coisa simples que você pede pra uma pessoa que você considera sua amiga, que você dá o papel de ser madrinha do seu casamento. Enfim, né? Aí ela, nenhuma das minhas madrinhas, que são minhas amigas, primas, chegou junto para me ajudar a perguntar se eu estava precisando de absolutamente nada. Isso você tem que rever as pessoas que você coloca do seu lado, tá? Às vezes, tudo que você esteja passando agora, pode ser Deus te mostrando que você não tá num lugar legal, num ambiente legal, com pessoas legais. Então, reveja isso e se afaste o mais rápido possível dessas pessoas, tá? Porque essas pessoas só tendem a diminuir a nossa energia. Enfim, não é legal. Recomendo você ficar um tempo sem amigos. Enfim. Fora as pessoas que eu convidei e não vão por motivos bestas. É chato mesmo, porque... Cara, se você convidou é porque você considera pessoas, sabe? E tudo bem, tem pessoas que, tipo, trabalham ou tem alguma coisa pra resolver. Agora, tipo, a pessoa não ir por uma coisa besta é chato, né? Você fica se sentindo desvalorizada. Isso eu super entendo. Aí aqui, fora as pessoas que eu convidei e não vão por motivos bestas. Aí ela, mas frequentam sempre a minha casa, quando precisam. Isso é chato, né? Porque é aquelas pessoas que... Dizer igual a minha mãe, sempre vem a nós e... É isso, né? Só se preocupam com eles mesmos. Então, se essas pessoas que você convidou, que você teve consideração, não teve consideração por você, pare de receber essas pessoas na sua casa. Sua casa, amiga, é um templo. A nossa casa é um templo. Então a gente tem que selecionar e filtrar muito as pessoas que a gente entra na nossa casa. Agora, no caso você vai se casar, provavelmente você vai ter sua casa, enfim, ou não sei, né? Se você já mora na sua casa, mas evite, sabe? Evite levar qualquer tipo de pessoa na sua casa, selecione muito bem, porque também não é legal. E pare de estar disponível para as pessoas sempre, tá? Porque se você não pode contar com as pessoas, você tem que... Elas também não devem ter que contar com você, no meu ponto de vista. Aí ela, eu nem fiz a lista de presentes, justamente para as pessoas irem de coração. Isso, eu acho legal isso de não fazer lista de presentes, enfim. Porque às vezes as pessoas não têm um certo valor, enfim, mas elas vão de coração
E assim que elas puderem, elas vão te dar um presente, uma lembrança, enfim, acho isso legal. Eu acho bonito você pensar nas pessoas. E você pensou em tudo, pelo que você escreveu aqui. Agora eu me perdi, peraí. Justamente para as pessoas irem de coração, não se sentirem forçadas, dar presente, essas coisas. Eu achei isso muito genuíno na sua parte, e nessa parte você não tá errado. Aí aqui ela não fiz nenhum tipo de exigência que constrangesse ninguém. Exemplo, madrinhas de cor X. Achei isso legal também, mas às vezes a gente tem que ver o nível da nossa bondade, porque seu sonho é casar, tá? E a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente sonha, nem tudo é do jeito que a gente imagina, enfim. Mas eu acredito que pelo menos essas escolhas você poderia sim fazer. Tipo, se você tivesse uma cor de madrinha que você achasse que combinaria com as fotos e tudo mais, eu acho que não teria problema nenhum. Nesse caso, não. Porque é um sonho seu, é uma coisa pra vida toda, é uma coisa que vai ter fotos envolvidas e você tem que ter uma boa recordação, tá bom? Mas é um ponto de vista meu. Então você tem que ser boa, mas não tão boa assim. Você tem que pensar nas pessoas, que nem no caso dos presentes, que às vezes as pessoas podem te dar, né, uma coisa extraordinária, às vezes ela não tem tanta condição assim, e tudo bem. Mas essa questão da madrinha, eu acho que sim, você poderia escolher, sim, a cor da roupa, enfim. Mas é isso. Aí ela: 2 madrinhas minhas são dentistas e eu passei uma semana tentando marcar uma limpeza e clareamento com elas, para ficar com os dentes apresentáveis no dia do casamento. Eu ia pagar e elas simplesmente não me respondem, ou quando respondem são respostas vazias. Depois de horas, sendo que eu sei que elas estão com o celular na mão o tempo todo. Vejo elas postando no Insta. Mais um motivo de você rever suas amizades, né? Se você não não pode contar com as pessoas, elas também não devem contar com vocês e elas não devem fazer parte da sua vida, tá? É por isso que eu sou uma pessoa de poucas amizades. Eu só tenho uma amiga, que eu digo fora as minhas irmãs, mas é chato. Então, claramente, a espiritualidade está te mostrando que você precisa rever suas amizades e afastar essas pessoas da sua vida urgentemente, menina. Recomendo, depois que você casar, você bloquear, apagar, excluir, enfim. Primeiro conversar com elas, falar que você ficou super chateada com tudo, que elas fez pouco caso e tudo mais, porque elas precisam saber. Mas se você também não quiser intriga nem nada, só bloqueia, menina. Bloqueia, se afasta, que as pessoas, elas sabem no que elas erram, tá? Elas se fazem, mas elas sabem, tá? E você não vai estar perdendo, não. Só vai ter a ganhar em relação a isso. Aí aqui. As outras pessoas, eu contei umas coisas sobre a luta. Tudo bom? Outras pessoas eu contei uma coisa sobre a lua de mel, porque elas me perguntaram. E as coisas que acabei falando já deram errado. Passeios cancelados, por exemplo. Então, é uma coisa complicada mesmo. Eu era exatamente como você. Assim, a gente fica feliz, aí a gente quer comentar as coisas mesmo, as pessoas perguntam, a gente fala por ingenuidade, mas a gente tem que aprender a não ser tão ingênuo assim, porque tem pessoas que querem o nosso bem, outras não, e às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela tem uma energia ruim de inveja, assim, e geralmente tudo que a gente conta não dá certo, tá? Muitas coisas que eu contei sobre o meu relacionamento para pessoas próximas, e para pessoas nem tão próximas assim, deram errado.
E hoje em dia eu tenho isso comigo, de só contar depois que acontecer. E mesmo que a pessoa pergunte a ela, você sempre tem que falar, não sei, eu não tenho certeza, depois que aconteceu eu falo, desconversa, sabe? Faz igual as pessoas fazem, posto só depois mesmo, tá? Isso todo mundo faz, a maioria dos famosos já fazem isso e só dá certo quando a gente realmente... É que nem fala, né? As pessoas não estragam aquilo que elas não sabem, né? Então eu recomendo você a não contar mais. E errar é humano, tá? Eu aprendi isso também, mas eu entendo você falou por ingenuidade mesmo. Aí ela, enfim, um momento que era para ser feliz gerou uma sucessão de decepções e uma crise existencial, porque vejo que não posso contar com quase ninguém. Estou tão para baixo com tudo isso. Eu imagino, porque é muito difícil mesmo. Um dia que é pra ser o seu sonho, sabe? É complicado. Passo o dia rezando e pedindo a Deus que me dê forças para aguentar até sábado, até o casamento dela. E isso é muito triste, porque é triste saber que você precisa rezar a Deus para conseguir aguentar até o dia do seu casamento, que seria algo que você não precisaria, que o certo seria você não estar rezando para isso. É difícil, porque de coração era o momento para você estar feliz, estar ansiosa, estar nervosa com o casamento e a vida após o casamento, e não em tudo isso. É difícil, gente, muito difícil. Eu nunca casei assim na igreja, eu casei no civil, tá? E é complicado, muito complicado, mas é muito triste, eu entendo sua dor, Yasmin. Aí eu respondi 3 coisas, tá? Agora eu já tô com a mente mais aberta. Mas eu vou ler pra vocês o que eu respondi e vou me corrigir, tá? Porque na hora eu levei meio que um baque, e é igual eu falei, às vezes a gente tem lixos internos, e talvez eu tenha despejado meu lixo nela, na Yasmin, no caso, na resposta. Como eu posso dizer assim? Porque eu levei o que eu vivi, e o que eu vivi não necessariamente é exatamente o que ela tá vivendo, entendeu? Então eu vou ler pra vocês que eu respondi, vou deixar aqui, não vou apagar. Por isso que eu tô fazendo o vídeo, né? Pra vocês verem que eu também erro. Então deixa eu aumentar aqui e corrigir com vocês. Vou ler e vou me corrigir, tá? Que esse é o muito intensa. Então vamos lá, pro que eu escrevi. Olá, muito obrigada pelo carinho e pela confiança. Bem, eu li tudo que me escreveu, com muita atenção. E sabe o que mais mexeu comigo? O fato de você começar dizendo que vai se casar no sábado e que não está feliz. Para mim, isso foi o mais importante e que você deve refletir sobre isso. Se quiser, eu faço um vídeo amanhã contando pra você algo que aconteceu comigo. Exatamente igual. Bem, essa parte eu já vou corrigir porque não foi exatamente igual, tá? Na hora que eu escrevi, me parecia muito igual, porque veio o filme do que aconteceu comigo, mas depois, repensando, foi semelhante, mas igual não foi. Porque no caso ela estava se referindo às pessoas do convívio dela e só sobre isso. E no meu caso foi com o meu noivo, tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, abstrai. Aí, ó, se quiser eu faço um vídeo. Ela não me respondeu, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim, tá? Aconteceu comigo. Aí eu coloquei. E que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria me casado. No meu caso, tá? Eu respondi, mas falei no meu caso, nos meus traumas, no que aconteceu comigo, tá? Aí eu respondi assim: entendo que você está triste em relação às outras pessoas envolvidas, mas talvez tudo que não esteja dando certo
seja exatamente porque não é pra ser. Nessa parte eu tenho que me corrigir, porque tudo tá dando errado. Meio que tá dando errado, que não tá sendo do jeito que ela quer, né? Que ela quer não, que ela sonhou. E na verdade não vai ser. Nunca é exatamente do jeito que a gente imagina. Mas se fosse pra ser algo bom, o certo seria não ser do jeito que ela imagina, mas ser algo melhor, tá? E não nessa proporção toda de só decepção no dia do próprio casamento dela, com o sonho dela, sabe? Por isso que eu falei que às vezes tem coisas que acontecem que não é um sinal que não é pra ser. Que no caso, é igual eu falei, eu tava falando um pouco sobre mim, tá? O que aconteceu comigo. Talvez tudo que não está... Mas talvez tudo que não esteja dando certo seja exatamente porque não era pra ser. Aí eu coloquei, Deus nos dá sinais, as pessoas nos dão sinais. Deus nos dá sinais, as pessoas nos dão sinais e o nosso corpo nos dá sinais. Isso é verdade. Se você tá angustiada, triste, decepcionada e não tá sendo as coisas não estão acontecendo da forma que você queria, é porque você tem que observar. É o Espírito Santo conversando com você que tem coisas que você tem que mudar, entendeu? Pessoas que você tem que afastar, lugares que você tem que se afastar também, entendeu? Leve em consideração tudo isso. Não esqueça disso depois do seu casamento, tá? Se afaste de lugares e pessoas que, optaram por te tirar da vida delas. Por exemplo. Aí aqui. Por último, você escreveu que está pedindo forças para aguentar até o final. Isso não é algo que você precisaria ter que pedir num dos dias que era para ser o mais lindo e mais memorável da sua vida. Conselho. Aí eu tinha falado para ela. Adie o casamento. Converse com seu noivo. Entre tudo isso. Entre tudo isso, eu escrevi errado. Sobre tudo isso. Vocês dois são os únicos que realmente importam. Vocês dois são os únicos que realmente importam. Então, voltando aqui, eu tinha falado pra ela adiar o casamento, conversar com o noivo dela, porque independente de tudo que tá acontecendo, os dois são os mais importantes, tá? Depois o casamento acaba, a festa acaba e é ele e ela pra sempre, tá? Assim que tem que ser. Mas não necessariamente vocês têm que adiar o casamento, mas eu acho importante você conversar com seu noivo. Não sei se você já conversou, você não colocou aqui, conversou com ele. Se você conversou, o que ele falou sobre isso, né? Mas conversa com ele, né, em relação a isso. E se ele for a pessoa que você ama e você tiver certeza disso e que ele realmente não é o problema, que você não falou aqui dele em momento nenhum, você só falou das pessoas, então eu acredito que as pessoas sejam o problema. Então sim, você deve casar, porque para você não casar, o problema teria que ser seu marido, futuro marido, seu noivo, e não as pessoas, né? As pessoas, dá para você resolver isso depois. Então vamos rever isso, então eu preciso me corrigir nisso, que nem eu falei, o meu problema, que eu disse no começo que era igual, que não era, o meu problema era com o meu noivo e não com as pessoas, tá? Então eu queria corrigir isso aqui. Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem que foi o que eu comentei de primeiro momento. Aí eu coloquei, se ele for a pessoa certa pra você, ele vai te entender e vocês vão fazer este sonho se fazer real, da melhor forma. Sim, porque é bom saber o ponto de vista dele, o que ele acha sobre isso. O entregador ali. E vocês fazerem acontecer, né? Que o casamento é de vocês dois. Aí é aqui. Não tenha pressa. Eu tive pressa quando me casei pela primeira vez, porque era meu maior sonho. Não observei os sinais. Não durou mais de 1 ano. Converse com Deus e peça direção a Ele. Casamento é algo muito sério. Não pode ser algo feito de qualquer jeito. Desculpa por tamanha sinceridade, mas não quero que cometa os mesmos erros que eu cometi. Grande abraço, conte sempre comigo, Deus abençoe a sua vida. E nessa parte, eu tava falando sobre mim. E
eu percebi o quê? Que não era sobre mim, é sobre ela, entendeu? Eu falei sobre a minha experiência, então meio que joguei meu lixo emocional nela. Então peço desculpas, tá? Não sei se você vai ver esse vídeo, mas peço desculpas, não é bem assim. Eu vou contar minha história pra você, você vai entender e você vai ver que também é igual, mas não é igual, sabe? Porque igual eu falei, você tava falando sobre as pessoas e não sobre o seu futuro marido. Então o problema não é ele, então isso não vem pra você, mas eu tô falando isso também porque pode ser que ajude outra pessoa, né, com esse vídeo. Então, voltando ao conselho, eu acho que você tem que conversar com Deus sobre isso, pedir direcionamento, pedir pra Ele te mostrar o que você precisa aprender com essa situação, conversar assim com seu noivo, saber a opinião dele, o que ele tem pra falar, e é isso. Aí eu coloquei uma segunda resposta aqui. A segunda e a última, eu concordo, tá? Esse eu não preciso mudar, não. Aí eu coloquei mais um conselho. Se optar por se casar no sábado mesmo, depois que conversar com o seu noivo, se afaste de todas essas pessoas. Acredite, será um grande livramento. Elas não te merecem. As pessoas que devemos levar para perto de nós são as que torcem por nós e as que correm junto. Se não for para ser assim, é melhor ficar bem longe delas. Verdade, melhor ficar sozinho. Tá? Aí aqui, último conselho. Converse com teus pais, se você for próxima deles. Eles são os únicos que realmente vão querer seu bem. Abra seu coração, como fez comigo. Não tenha vergonha. Às vezes os melhores conselhos vêm deles. Acredite. Eu gostaria de ter ouvido mais os meus pais, né? Antes. Não fique triste, você não está sozinho. Te love. Esperar o caminhão passar, tudo bom? Então é isso, minha linda. Então acho que você deve casar sim, porque igual você escreveu, você não falou sobre o seu noivo, então não tem problema com ele, em si com as pessoas. E isso você resolve depois, se afastando dessas pessoas, né? Que não querem o seu bem, não torcem por você, não estão ali quando você precisa. E só querem fazer parte da sua vida, ir te visitar na sua casa, provavelmente pedindo alguns favores, e é isso. Então, feche sua casa para essas pessoas, feche sua casa e sua vida. Esse é um conselho. E desejo toda a felicidade do mundo para você, todo sucesso, felicidade no seu casamento, que Deus abençoe seu casamento, sua vida. Casamento é algo sério e tem que ser levado a sério, tem que ser para sempre. E fico triste porque a gente demora tanto a realizar um sonho, sabe? Quando chega essa data assim e não acontece as coisas do jeito que a gente imagina, que geralmente não acontece mesmo, mas que tem que ser coisas pra melhor que a gente não imagina e não dessa forma. Mas é assim, a vida a gente se decepciona mesmo com a família, com os amigos e tudo mais. É por isso que eu sou uma pessoa muito sozinha. Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Mas hoje é sobre você. Então eu acho que se você deve casar sim. Você tem minha bênção. E é isso. Peço desculpas pelo que eu respondi no momento, que foi um trauma que eu tive. Então eu meio que despejei meu trauma. Às vezes a gente fala coisas que é sobre a gente e não sobre a pessoa e o que ela pediu. Tá bom? Eu erro também, mas eu tô aqui pra me redimir. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acham dessa história, tá? Ter conselhos pra elas também, que todo mundo tem uma visão diferente, tá? E é isso, e eu vou falar pra vocês como foi pra mim, tá? O meu primeiro casamento, eu casei 2 vezes já. A primeira vez foi no civil, tá? Vou contar minha história pra ver se vocês conseguem entender o porquê da minha primeira resposta. Perdão, tô gripadíssima. Então, eu me casei no civil pela primeira vez, tá? Era o meu maior sonho me casar. Antes de eu me casar pela primeira vez, eu já tinha tido um relacionamento de 8 anos. Eu namorei meu primeiro namorado
A gente namorou 8 anos. Não deu certo, né? Senão não teria casado com outra pessoa, enfim. Aí a gente namorou acho que 1 ou 2 anos, não me lembro ao certo. E depois a gente decidiu se casar. A primeiro momento eu fiquei forçando ele a casar, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu não quero demorar mais. E se a gente tá se dando bem, tá dando tudo certo, por que não, né? Enfim. E é isso. Então a gente decidiu se casar, firmar nisso. A gente nem tinha casa, nem imóveis, nem nada, a princípio, né? Aí a ideia era a gente comprar as coisas e ir morar na casa dos pais dos pais dele por um tempo. Aí a gente comprou as coisas do quarto, né? Do quarto dele, que eu ia pra lá e eu ficava no quarto dele. A gente comprou as coisas do quarto. E depois foi comprando as outras coisas. E eu tinha conversado com ele, com a família dele, com a minha família sobre isso. E é isso. Depois a gente marcou o casamento no cartório. E até então tava tudo certo, tudo bem, tudo fluindo nos conformes, tá? Só que às vezes eu também ficava me questionando se era a pessoa certa, se era o momento certo, enfim. Em algumas coisas que iam acontecendo. Só que o que eu falo que eu errei e que se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito, não teria me casado, né? É porque um dia antes do casamento, tipo, vou dar um exemplo, eu ia casar amanhã, hoje à noite, no meu coração tava falando pra mim não casar mais. Eu não queria mais casar, eu não tinha mais certeza daquilo. Na verdade, eu tinha toda certeza que eu não queria aquilo, tá? E antes de tudo isso, a gente tinha mandado fazer as alianças. A primeiro momento ficou apertada e depois ficou folgada a aliança. E eu sou muito supersticiosa, então quando aconteceu isso, eu falei, ixi, já é um sinal que talvez não seja muito legal isso. Só que eu pensei, é coisa da minha cabeça, bobagem. Tudo, o problema da gente é que a gente sempre acha que é bobagem. E tudo dá sinais. Pessoas, momentos, ambiente, tudo. E a gente tem que ouvir. Então eu já fiquei meio assim. Quando já deu errado, meio que assim, as alianças. De primeiro momento ficar apertado, depois ficar afogado. Tipo, eu fazia assim e ela cair, tá? Enfim, mas a gente casou assim. E um dia antes eu já tava cansada. Uma noite antes eu tava cansada. Ele tava na casa dele, eu tava na minha. Eu não lembro se eu tava nesse dia na nossa casa mesmo ou na casa dos meus pais, porque foi assim, a princípio a gente ia morar na casa dos pais dele. E depois que a gente tivesse nossas coisas, a gente ia alugar um canto e ia ir pra lá. Só que meu pai, ele decidiu, como ele tinha muitas casas de aluguel, ele tinha uma que tava disponível, ele falou que queria que a gente fosse morar pra cá, né, perto deles, né. E eu conversei com ele não queria ficar longe da família dele e tudo mais, e enfim. Aí, por final, ele decidiu que tudo bem, mas a gente já tinha discutido sobre isso, enfim, ficou uma coisa meio assim. Mas aí ele decidiu que sim, que ele viria e tava tudo bem, né? Aí, meu pai cedeu essa casa e eu comecei a reformar essa casa, tá? Aí eu comprei tinta, aí eu comprei capinha de tomada, comprei tudo, gente. Parecia uma casa de boneca, era uma casinha de boneca. Só que eu vi que eu tava correndo meio que sozinha, sabe assim? Por isso que eu digo que o problema dela são as pessoas envolvidas no casamento, no sonho dela, que não corre junto. E o meu problema, no caso, estava sendo meu noivo. Entendeu? Então ele não corria, no caso dela, as pessoas não corriam junto. No meu caso, o meu ex não corria junto, né? Aí eu fiquei, mano, não é possível. Porque aí eu fui correr atrás de tinta e nisso eu tava trabalhando, né? Aí eu juntei dinheiro, aí eu comprei as tintas, eu fui atrás de tinta. A princípio era pra essa tinta ser entregue aqui em casa, aí deu problema na entrega. Aí eu fui lá buscar a tinta, trouxe a tinta na mão. Enfim, e eu nas minhas folgas resolvia tudo. E ele na folga dele só ficava lá na casa dele, na mordomia dele, com a família dele, entendeu? Então eu tinha um sonho e eu tive que correr atrás desse sonho meio que sozinha, sabe assim?
E como eu tava tão deslumbrada com esse sonho, eu tava fazendo as coisas sozinha, eu não tava percebendo. E o casamento são entre duas pessoas, não sobre uma, entendeu? Então eu tava fazendo tudo sozinha. Aí aconteceu que a gente comprou, que era 2 cômodos também, e as coisas do quarto a gente já tinha comprado tudo, tava no quarto dele, né? Os móveis dele antigo, ele se desfez e todos os móveis que a gente comprou junto do quarto, enfim, ficou no quarto dele. E o da cozinha a gente ia montar ali na cozinha nesse tempo, assim, que tudo tinha que estar pronto antes do casamento. Porque quando a gente casasse no civil, a gente ia ter a festinha e depois ia morar nessa casa. Já ia direto, né? Enfim, aí eu correndo sozinha, comprando as coisas, enfim. Os móveis tudo a gente comprou junto, tá? Do quarto e da cozinha. Os móveis a gente se escolheu junto, pelo menos isso aí não tem que reclamar, não. A gente comprou junto e a gente escolheu junto. Mas, meu, ele não vinha pra cá me ajudar na casa, na limpeza, que pinta isso e aquilo, faz sujeira. Ele não vinha me ajudar. A única coisa que ele falou, se propôs a fazer, foi pintar. E ele pintou igual a cara dele. Ele veio aqui com os amigos dele, não ficou legal, não ficou bacana. Tanto que depois eu tive que comprar outra tinta. Meu pai me ajudou também. E meu pai até pagou um pedreiro pra pintar. Aí ficou show, ficou top. Mas, tipo, tudo era eu e a minha família. Ele nada, sabe assim? Nada. Ele não vinha na folga dele pra fazer uma limpeza pra me ajudar. E nada. Nada sobre nada. Era tudo eu nas minhas costas, correndo atrás. E tudo ele reclamando. Aí, o que foi a gota d'água pra mim? Um dia antes do casamento, tava pra chegar o armário da cozinha. E demorou, que ele todo dia me ligando. Já chegou, já chegou, já chegou? Eu falei assim, não, ainda não. E no dia que chegou, eu pedi pra montar num determinado lugar. Aí montou, tudo bonitinho. Aí, quando eu mostrei a foto pra ele, ele falou que não gostou de onde tinha ficado. Ou de como tinha ficado. Aí, menina, eu soltei esse cachorro. Falei pra ele que eu tava de saco cheio, que talvez eu nem ia casar mais, que eu não queria mais casar, porque tudo tava nas minhas costas, parecia que eu que queria casar sozinha, enfim. Que no caso era, né? E que eu não queria mais aquilo pra minha vida, que ele tava muito acomodado e que era só eu e minha família sempre, ele nunca e tudo mais. Aí, enfim, foi tipo o fim do fim, tá? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ouvido isso, eu teria não casado. Eu já teria mandado mensagem ali pra todo mundo falar que eu não ia casar mais. Porque ali pra mim foi a gota d'água. Eu já via tendo indícios e ali pra mim foi a gota d'água. Falei assim, não, essa pessoa não é a pessoa pra minha vida, entendeu? Porque se for pra me fazer tudo sozinha, é melhor ficar sozinha, que nem eu fiz depois. Aí beleza, aí ele ficou super mal, aí eu desliguei o telefone, aí depois que eu liguei ele me ligou, aí a gente meio que conversou, enfim. Mas no dia mesmo do casamento eu ainda fiquei pensando 1000 vezes. E ó pra você ver como Deus é. Meu pai, olhando pra mim, ele falou assim, você sabe que você não precisa casar, né? E eu não tinha falado nada com meu pai. Sabe que você não precisa casar, né? Você não precisa disso, ainda dá tempo, tá? Você não casou ainda. Aí eu... E aquilo mexeu muito comigo, tá? E, enfim, aquilo aconteceu, aí no carro eu fiquei meio assim, na ida pra lá, porque a gente só se viu lá. Eu fui pra lá, pro cartório da minha casa com a minha família, e ele foi do cartório da casa dele pro cartório também, a gente só se viu lá. E no caminho ele ficava mandando mensagem, que ele ficou com medo de eu não ir e tudo mais. Aí a gente foi... A gente casou, foi bem bonitinho. Meu pai comprou um buquê pra mim vermelho. Eu tava toda linda de roupa branca, vestido branco, cabelão, enfim, tava bem boneca. Ele também tava bem bonito, com uma camisa rosa, enfim, bem clara, assim, bem legal. Aí minha amiga tinha sido... Eu tinha convidado a minha amiga na época, Cíntia, pra ser minha madrinha. E ela correu muito junto comigo em tudo, tá? Tanto que eu nem ia fazer festa, nem ia fazer nada. Só um churrasquinho mesmo. Ela, menina, ela preparou a mesa toda. Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas todos os amigos que eu tive, incríveis, assim, tá? A gente se afastou depois de um tempo, mas enquanto a gente era amiga, menina... Foi super minha parceira, eu escolhi ela como madrinha em cima da hora, pra vocês verem. Porque a gente nem queria fazer comemoração e nem nada. Mas aí a gente decidiu, aí eu chamei ela pra ser minha madrinha.
Eu não lembro se foi meu irmão também. Aí, na parte dele, foi o irmão e a mulher do irmão dele. Tá? Que também não tinha que reclamar dos padrinhos. Tanto dele quanto os meus correu junto, tá? Que aqui funciona assim. Então, isso aconteceu. Aí minha amiga na época, que era madrinha, ela fez o bolo. Ela que fez... Não foi ela que fez o bolo do casamento? Eu não lembro se foi ela ou se foi minha sogra que fez o bolo. Só sei que foi uma das duas que fez o bolo. Ou minha sogra ou ela. E ela fez os doces da mesa, sabe assim? Ela organizou bem bonitinho, um forro de mesa assim. Aí o bolo e as coisas. Eu acho que o bolo foi a minha ex-sogra. E os docinhos, tudo foi ela. Aí foi... Os meus pais cedeu o lugar aqui, que foi num antigo bar aqui, o espaço. A gente fez um churrasco, foi bem bonitinho, tá? O pai dela tinha estourado uma champanhe grande, que ele era bem antigo, champanhe, enorme, assim, foi muito lindo. Foi uma coisa muito linda mesmo. Foi simples, mas porém foi muito lindo. E tava os principais, meu pai, minha mãe, tava só a minha família mesmo. E a minha amiga, de diferente, assim, a família dele. Foi bem bonitinho até. Aí a gente comemorou tudo mais, tá? Lá também foi bem legal, a gente assinou os papéis e tudo mais. Meu pai se emocionou, minha mãe também, porque eles nunca se imaginou vendo uma filha casar. É tanto que minha mãe guarda minhas fotos até hoje de casamento, porque ela falou que sabe, que acha que nunca vai ver ninguém mais casando da família, né? Que hoje em dia ninguém... É triste, mas a maioria das pessoas não pensam mais nisso, né? Enfim. E essa é a minha história. Aí, aparentemente tinha dado tudo certo. Aí a primeira noite da gente, que a gente, depois dessa comemoração, os pais dele foram pra casa deles, todo mundo foi pra casa, e a gente foi a primeira noite pra nossa casinha ali. E ele sentou na cama, menina, e ele tava muito mal mesmo. Porque era uma mudança muito grande pra ele nunca tinha saído da casa dele, perto da família dele e tudo mais. E foi muito estranho, sabe? Então foi estranho antes do casamento, foi estranho depois do casamento, durante foi legal. Mas já vinha sinais ali por trás, sabe? Aí, enfim, a gente ficou tentando um tempo junto, só que ele reclamava muito de estar longe da família dele. Por mais que toda a folga dele, ele fosse ver os pais dele, ou... Os pais dele vinham pra nossa casa, e era muito legal também, na minha folga ou na folga dele, os pais dele vinham pra cá, ou a gente ia pra lá. Mas, cara, não dava, sabe assim? E o que fez eu pensar em desistir foi o que me fez desistir depois, sabe assim? Que o fato dele não correr junto comigo durante o casamento, o preparativo do casamento, foi o que fez eu desistir dele, porque ele não corria no casamento junto. Sabe, tudo era eu. Ele chegava mais cedo que eu do serviço, eu chegava mais tarde. Tipo, ele me esperava pra tudo. Ele ficava assistindo lá, não fazia nada, e eu tinha que chegar e fazer tudo. Eu não podia sentar na cama se eu não passasse a camisa dele pra ele ir trabalhar. Sabe, sou extremamente acomodado, sabe assim? Extremamente, assim, eu tentei conversar diversas vezes, tentei entender, pensei que era só uma fase, um começo e tudo mais, tá? Que as pessoas falam, Paloma desiste de tudo, sempre. E, sim, gente, eu desisto. Se eu não tiver... O principal é meu estar feliz. Se eu não estar feliz, se eu ver que, sabe, não vou ficar, entendeu? Não vou ficar, não é pra ser. Eu podia também ter ouvido o conselho da minha mãe, de falar assim, não, tipo... casamento é assim mesmo e tudo mais. Todo mundo ficou muito chocado quando eu decidi mesmo que não era aquilo que eu queria pra mim. Porque, gente, eu podia estar casada até hoje, tanto do meu primeiro quanto do meu segundo namorado, tá? A princípio do primeiro, que a gente quer que seja pra sempre, a gente nunca pensa em separar. E não devemos pensar mesmo. O casamento tinha que ser pra sempre. Mas nem sempre é, e não é nossa culpa, tá?
Não me arrependo disso, porque eu podia estar muito bem casada agora, muito bem casada assim, eu podia estar casada agora, mas bem eu tenho certeza que eu não estaria, tá? E viveria de aparência, só por status, eu estou casada. E não, eu, eu quero um casamento que eu esteja com a pessoa que corre junto, com a pessoa que me ame, entendeu? Perfeito nunca vai ser, nunca serás. Tá? Mas uma pessoa que eu amo, que me respeita, que, tipo, começou ele não correndo junto, depois terminou ele não me respeitando. Enfim, sabe? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me casado, não teria ouvido isso do último momento e tudo mais, e vida que segue. Mas é difícil, então essa foi a minha experiência. No segundo casamento também não deu certo, por quê? Porque eu já não pensava mais em casar, na verdade. Eu me juntei pra ele, que a gente não casou no papel, a gente só se juntou. Porque ele falava, vem pra mim, vai trazendo as coisas pra minha casa aos poucos, porque a gente tava namorando e a gente morava no mesmo bairro. Aí ele, vai trazendo as coisas pra lá aos poucos. Aí eu pagava aluguel pra minha mãe nesse tempo, porque depois que eu me separei pela primeira vez, ela começou a me cobrar o aluguel. Eu falei assim, não, tudo bem, eu tô aqui, não tô trabalhando, não tô casada, ganho bem, que eu ganhava bem na época, não tem problema nenhum. Aí eu pagava aluguel pra ela, só que eu ficava mais na casa do meu namorado, no caso meu segundo marido, do que na minha própria casa. E eu não morava mais com ela, mas ela mandava sempre mensagem, que seu quintal tá imundo, tá sujo, tá isso que aquilo. Porque o meu quintal dava, tipo, era aberto, da parte de cima dava pra ver embaixo. E como eu não ia pra lá quase nunca, eu ficava na casa dele, ela ficava mandando mensagem, isso aqui, isso aqui. É chato, porque você tá pagando um aluguel, então independente do que você faça na sua casa, você tá pagando e tá tudo bem, sabe assim? Só que de tanto ela se intrometer, eu peguei, já que eu tô mais na sua casa do que na minha mesmo, então vamos juntar. Só que ele mesmo tinha falado pra mim, não faz isso, deixa aqui mesmo, não sei o que, não escuta sua mãe não. A gente continua assim, quando for pra dar certo, vai dar certo. Eu não. Porque eu sempre fui muito teimosa e muito, eu fui contra isso, então eu saí da casa que eu morava. Eu vendi tudo, me desfiz de tudo. Porque quando eu tinha me separado pela primeira vez, quando ele saiu, que a gente se separou mesmo do papel, eu até paguei pra separar e tudo mais, ele ficou com as coisas da cozinha e eu fiquei com as coisas do quarto. Aí o irmão dele veio ajudar ele a levar as coisas dele, enfim. E eu fiquei com as coisas do quarto e ao decorrer do tempo eu fui comprando, né? Fui comprando, fui ganhando. E algumas coisas da cozinha eu fiquei também porque ele não tinha onde colocar. Ele só tinha onde colocar as coisas do quarto mesmo. Aí eu morei 1 ano ainda sozinha nesse tempo aí, e tinha minhas coisinhas e tudo mais. Mas eu resolvi desfazer de tudo por causa do que na minha mãe ficava... Aí eu fui morar com ele e tudo mais. Aí depois a gente ficou 4 anos juntos. E aconteceu as coisas que aconteceram. Que eu não vou citar aqui, mas não deu certo também. Então eu também não teria me juntado da forma que aconteceu, sabe? Eu acho que tudo tem que ser muito conversado, muito olhado, muito trabalhado. Tem que ser uma vontade dos dois, os dois tem que correr junto, tá? E antigamente eu não conversava com Deus, eu não tinha um relacionamento com Deus, então eu não sabia pedir direcionamento a Ele e tudo mais, né? E hoje em dia eu já sei olhar os sinais. Se eu não tenho certeza de um sinal que foi dado, eu peço sabedoria. Eu converso mais e hoje em dia eu sei diferenciar, sabe? O que é pra ser, o que não é, o que é pra fazer, o que não é. E é isso. Mas não me arrependo de ter me separado, por mais que meus sonhos fosse casar e ficar junto com a pessoa pra sempre, mas eu nunca quis um relacionamento falido, sabe? Assim, porque para muitas pessoas eles vão falar assim, mas foi falido porque não deu certo. Eu falo que não, porque ia ser falido se eu estivesse com a pessoa e estivesse infeliz, tá? Então isso é muito, muito... E da segunda vez que eu
fui morar junto, meu pai também falou: filha, pensa bem, você não precisa disso, não acho legal você fazer isso. E meu pai, ele nunca foi de falar nada. Pra ele falar, ele falou nos dois, antes de eu casar: não faz isso. Pra ele falar, meu filho, é porque realmente não era pra me fazer. Então eu me arrependo muito de não ter ouvido meu pai, tá? Porque ele tentou me alertar as 2 vezes e eu não ouvi. Minha mãe também falou da segunda vez: não faz isso, você tem essa casa, não sei o que, vai se fazer isso, você não sabe o dia da manhã. Eu falei assim: não, mãe, tudo bem, se não der certo, depois eu tento tudo de novo. Que foi o que eu fiz, mas que não, nunca é fácil recomeçar, gente. Se eu falar pra vocês que é fácil, nada na nossa vida é fácil, ainda mais por isso, né? Mas é isso, então ouça os sinais, se afaste dessas pessoas. Yasmin, se afaste dessas pessoas, se case, né? Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, você vai aguentar até o final. E depois de tudo isso, se afaste das pessoas, bloqueie, apague das redes sociais, e, enfim, as pessoas sabem o que elas fazem, tá? Elas só se fazem, igual eu falei. Então é isso. E você não precisa dar satisfação de nada também, tá? Acho que você fez muito e ainda foi simpática. Muito obrigada pelo carinho e por querer saber minha opinião, tá? Peço desculpas pelas minhas primeiras respostas, igual eu falei. Foi um baque pra mim e eu falei aquilo que eu tinha experiência, assim, que eu passei. Mas não é o seu caso, tá? Seu problema não é seu esposo, futuro esposo, é as pessoas. E é isso. Então espero que eu tenha ajudado. Se alguém quiser mandar sua história também e quer que eu faça um vídeo sobre isso, pode mandar aqui, tá? Peço pra vocês comentarem aí embaixo o que vocês acham que ela deve fazer também, tá? Yasmin deve fazer. Ponto de vista de cada uma, vamos ajudar aí uma outra. E é isso, meu coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, tá? E não estamos sozinhos, sabe assim? Somos uma família, vamos errando e aprendendo juntas, tá? A vida é assim. E eu amo aconselhar, amo quando eu converso aqui com vocês nos comentários, amo a forma como vocês confiam em mim, tá? E é isso. E eu tô muito feliz, gente. Hoje eu tô com uma pessoa que eu amo, que me respeita, tá? A gente tem as nossas desavenças, nada é perfeito nunca. E se for pra me casar um dia com ele, a gente vai casar. Se não for também tá tudo bem, tá bom? Tudo no seu tempo. Eu peço direcionamento a Deus também. E eu converso muito com Deus ao ponto de eu falar assim: Deus, agora, se for pra me casar, que seja uma pessoa pra ficar pro resto da minha vida, sabe? Até o fim. E se isso não for acontecer, nem deixa que a gente comece a pensar sobre isso, tá? Então hoje eu converso muito sobre isso, né? Com Deus. E outra, eu podia estar num relacionamento super falido de aparência, tá? O problema não é esse, tá? Porque tem muitas pessoas que aí mostram que tá casado, que tem uma família, e é muitas fotos, e é muitas declarações, e é isso, aquilo. Tem gente que é real, gente, mas tem gente que não é, só vida de aparência mesmo. Ninguém sabe a vida de 4 paredes de ninguém, tá bom? Então tomem cuidado com isso. É isso, o relacionamento que eu quero pra minha vida é um relacionamento de troca. Sabe, que os dois correm junto, que os dois se amam, que os dois lutam pra dar certo, que vai tentando, e é isso, tá bom? E eu espero que seja o seu caso, né? Que você esteja escolhendo a pessoa certa, que não seja por um momento ou só por ser um sonho, e que os dois sonhem juntos pra dar certo, tá bom? Então um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Oi, meus corações, tudo bem? Eu tava finalizando eu tinha finalizado já o vídeo, mas enquanto eu tava editando, a Yasmin me mandou mensagem respondeu no YouTube. Pra quem quiser ver as nossas conversas aqui que eu tô falando pra vocês, vai lá no meu vídeo Vlog Vida Real. Foi um vídeo antes desse que eu vou postar hoje ainda em tempo real. Tudo tá acontecendo em tempo real. Enquanto eu gravei esse vídeo, porque eu não ia descansar enquanto eu não postasse logo, tá? E enquanto eu tava editando, a Yasmin me respondeu no próprio YouTube. Aí eu vou aproveitar pra finalizar esse vídeo
com a resposta dela e ela respondeu e eu respondi também, tá? Então vamos finalizar? Vamos ler o que ela respondeu pra mim, a Yasmin. Aí ela respondeu: obrigada por todas as palavras. Obrigada por todas as palavras, pá. Tirei até print pra ter mais... Gente, hoje eu tô demais. Tirei até print pra ler mais vezes e me acalmar. O problema que eu vejo mesmo não é o casamento em si. Meu noivo é ótimo. Dele não tenho o que falar, graças a Deus. Foi o que eu pensei, que eu falei pra vocês. Ela, mas sim a indiferença das pessoas que eu considerava nesse momento. Acho que criei uma expectativa que as pessoas se alegrariam com a minha alegria. Nem que fosse nesse momento. Mas não aconteceu. Lição aprendida. Não esperar nada dos outros. Absolutamente nada. Vou me fechar junto à minha família depois. Como você falou e ponto. Outra decepção dessa eu não aguentaria. Inclusive, depois que passar tudo isso, vou procurar uma terapia. Muito obrigada mais uma vez pelas palavras e pela sinceridade. Ela, gente, é sério, chega a me arrepio. Essa troca que a gente tem é muito maravilhosa, muito incrível. E, sério, não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Essa confiança que vocês têm por mim. Eu tenho uma ligação muito grande, eu tenho uma ligação maior com vocês do que minha própria família. Por isso que eu entendo muito o que ela quis dizer na decepção que ela teve com as pessoas que não ficaram felizes com a felicidade dela, sabe? Aí aqui o que eu respondi por último. Eu respondi: minha linda, estamos muito conectadas. Estamos muito conectadas. Acabei de gravar um vídeo sobre o assunto. Até a noite eu posto no canal. Inclusive no vídeo eu me corrigi porque também percebi que o problema não estava no seu noivo, e sim nas pessoas à sua volta. Muito obrigada por me responder, aprendi muito com você. Não desista dos seus sonhos por causa das pessoas. Seu casamento será lindo e será exatamente do jeito que você sonhou, pois ele será muito abençoado por Deus, e isso é o que realmente importa. Obrigada por existir. Seu noivo tem muita sorte de ter escolhido você. Grande abraço. E é isso. E é isso, meu coraçãozinho. Não sei se gravou, porque aqui na tela apareceu que a bateria tava fraca. Mas vou finalizar o vídeo por aqui. Terminar de editar essa parte agora que eu finalizei pra vocês. E espero que esse vídeo ajude outras pessoas. Se você assistiu aqui, dá o seu like, curte, compartilha, tá? Se você conhece alguém que vai casar, se tá passando por isso, já passou por isso, comenta aqui se você já teve alguma dessas experiências, tá? Eu amo essa troca que a gente tem. Um grande beijo. E agora sim, até o próximo vídeo. Gente, voltando aqui também, vocês viram o começo do meu vídeo? Com a musiquinha e tudo mais? Foi minha sobrinha que fez, então um beijo. A minha sobrinha Júlia, ela é muito criativa, maravilhosa, perfeita. Ela fez a abertura dos meus vídeos do YouTube. Pra você ver como eu sou privilegiada, né? Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.